Com 20 anos, um maluco chegou a virar um cracudo. E aí, rapaziada, e por que são as garotas que me assistem? Novo vídeo e diz aí, já assistiu Arnold? Mesmo que não tenha assistido, provavelmente já viu aquele meme do final do programa que uns youtubers usam por aí. Então, eu tava vagando pela internet, igual eu sempre faço, e vi umas coisas bem chocantes sobre a galera que fazia essa série. Chocantes o suficiente pra estragar a minha infância, ao menos. Aí eu falei, por que só estragar a minha? Vamos dar uma olhada em toda a maluquice que aconteceu com os atores que faziam essa série. Vocês sabem, o Sr. Drummond, a Kimberly, o Willis e o Arnold. Basicamente, essa série fez muito sucesso no Brasil por causa do SBT. Nela, basicamente, a mãe do Willis e do Arnold faleceu. Aí o Sr. Drummond, que era patrão dela, resolveu adotar os garotos. E daí a gente começa a acompanhar eles nessa série de comédia que, pra mim, era sensacional. E, assim, é bastante curioso como essa galera foi da glória pro pior caos possível, com gente falando até que eles eram amaldiçoados. Então, talvez quem não conhece o que aconteceu com os atores diga uma coisa tipo, que papo é esse, Gabi? Mas é a verdade. Então, vamos começar aqui pelos mais de boas, já que a Kimberly e o Arnold foram um show de horror. O que foi mais tranquilinho foi o Sr. Drummond. Ele ficou bem rico com a série e outros negócios que a série permitiu que ele tivesse, o que de certa forma faz sentido. Pelo que parece, os pais dos atores não souberam lidar com o sucesso dos filhos e acabou fazendo com que desse merda pra todo mundo. Tirando o próprio Sr. Drummond, que já era um velho na série, então ele conseguiu administrar os ganhos pra viver bem até completar quase 90 anos e ter um derrame. Imagino eu que ele foi quem conseguiu desfrutar melhor dos ganhos do programa. Agora, indo pro Willis, as coisas já não foram bem assim. Depois da série, ele tava tendo dificuldade pra conseguir algum papel decente, o que fez ser basicamente o fim da carreira do ator. Eu acho que quando acontece de alguém fazer um papel muito marcante, pode ser meio que uma espada de dois gumes. É tipo quando eu vejo Harry Potter em um filme sem ser Harry Potter, eu olho pro ator e fico pensando uma coisa mais ou menos como, que tipo de Harry Potter é esse? Daí parece que a galera evita de contratar a pessoa que tá muito marcada com o personagem, apesar de que sempre tem uns Harry Potters da vida dando seus pulos por aí, conseguindo papéis em filmes. Acontece que, assim como todos os adolescentes que fizeram Arnold, o Todd Bridges, vulgo Willis, fez muita merda. Tipo, usar dorgas e ser preso mais de uma vez? Sério, com 20 anos, um maluco chegou a virar um cracudo e a traficar pra sustentar o próprio vício, apesar de ser um treco até que bem comum entre o povinho lá de Hollywood. Depois de tudo, ele conseguiu largar as dorgas e olha só, isso aqui eu fui descobrir lendo a matéria da UOL que eu tô me baseando pra fazer esse vídeo. O mesmo cara que fez o Willis fez o Monk de Todo Mundo Odeia o Chris? Sério, nunca na vida que eu ia perceber que eram a mesma pessoa, já que, né, ele tinha engordado e já era adulto em Todo Mundo Odeia o Chris, mas tá bom. Depois dessa vida conturbada, ele sai por aí fazendo palestras em escolinhas, falando pra molecada não usar dorgas e tomar cuidado com pessoas estranhas fazendo coisas estranhas. Já que ele passou por isso quando era um kid, se é que me entendem. E é aí que a gente chega no caos. A Kimberly e o Arnold, onde eu vou falar primeiro sobre a Dana Plato, vulgo a Kimberly. Ela, assim como as outras crianças da série, não conseguiu fazer aquela transição delícia da carreira pra fase adulta. Acontece que ela teve que sair da série porque engravidou de um roqueiro, o Lenny Lambert, coisa que infelizmente até que é bem comum, do pessoal não querer encaixar a gravidez já que estão usando a imagem da pessoa e simplesmente dispensam a pessoa. Enfim, a personagem Kimberly era uma santinha, basicamente seria meio nada a ver se colocassem ela grávida do nada sem antes terem apresentado um personagem, ela se casada e coisas do tipo. Mas ao mesmo tempo tem quem diga que na verdade a atriz foi demitida por causa de problemas por trás da tela, tipo atrasos, uso de álcool e, claro, o que quase sempre tem entre essa galera, uso de dorgas. Sério, essa menina conseguiu ter uma overdose com 14 anos de idade e eu me pergunto o que levou ela a chegar nesse nível. Daí foi difícil pra ela de tirar essa imagem da série, tanto que uma das tentativas foi meter o silicone e posar pra revista adulta, coisa que nem fez tanta diferença e ela não conseguiu nenhum papel decente depois do Arnold. Então, depois disso
disso, ela se separou do roqueiro e perdeu a guarda do filho pra ele, provavelmente por causa dos seus vícios e outras coisas do tipo. Até que a coisa mais doida aconteceu. Ela foi presa por assaltar uma locadora com uma arminha de brinquedo, sério. Eu imagino o tipo de fundo do poço que ela tava pra pessoa chegar nesse nível de assaltar uma locadora. E o pior de tudo foi ela fazendo um filme adulto com o mesmo nome original da série do Arnold, Different Strokes. Imagino que essa menina nessa altura do campeonato já não tava mais nem aí pra imagem dela. E é aí que a gente chega em um programa de rádio chamado The Howard Stern Show, onde ela contou sobre todas as dificuldades que passou na vida dela. Só que no dia seguinte ela decidiu partir dessa pra melhor, tendo mais uma overdose depois de se entupir com um monte de dorga. Definitivamente foi um final bem trágico, ainda mais levando em conta que ela era nova, tinha só 34 anos e é aí que a gente chega no Gary Coleman, vulgo Arnold. Quando a série foi cancelada, ele tinha um rosto de um cara de 18 anos com o corpo de uma criança, que gerava uma estranheza na galera. Claro que isso acontecia por causa de um problema renal que atrapalhou o crescimento dele, mas ele basicamente tinha deixado de ser o garotinho fofo que tinha feito com que a série desse tão certo assim. E depois da série Arnold, ele só conseguiu participações bem curtas de um episódio em uma série ou outra. Claro que ele conseguiu um dinheiro legal da série do Arnold, mais ou menos 18 milhões de dólares, mas é aquela coisa, era uma criança e os pais dele não foram gentis com ele, se é que podemos dizer assim. Pelo jeito, os pais e o empresário dele tiraram tudo que ele juntou ao longo dos anos, quando ele era de menor, tanto que ele entrou na justiça conseguindo recuperar 1 milhão desses 18 milhões de dólares. Dinheiro esse que foi roubado pelo governo, já que ele tinha impostos atrasados, então ele ficou sem praticamente nada. E o pouco que restou foi usado para cuidar da saúde dele, que era zoada por causa daquele probleminha que eu falei. Ou seja, ele acabou falido e inclusive indo trabalhar como segurança em um shopping. Agora imagina, alguém que ganhava milhões de dólares por ano acabando em um shopping como segurança. Nada contra esse trabalho, mas tem uma clara diferença aqui. Então ele passou por muita coisa ao longo da vida, tipo tentar virar governador, mas perdeu o cargo pro Arnold Schwarzenegger, ou se casar com a atriz Shannon Price, que chegou até a ser presa por bater nele, mas o pior foi ele tentando acabar com a própria vida, tipo a Kimberly, mais de uma vez. Apesar de que, no final das contas, o que acabou com ele mesmo foi o mesmo que acabou com a Kuina de One Piece. Ele caiu de uma escada e não resistiu com 42 anos, novo ainda. E depois de ver essa história toda, a gente percebe como a fama tem os seus contras, por algum motivo sempre tende a dar ruim, apesar do povo comparar o próprio bastidor com o palco do famosinho. No final do dia, o bastidor de todo mundo tende a ser uma merda e é assim. Quanto mais famosa é a pessoa, maior o contraste entre o palco e o que acontece fora dos olhos do público. Apesar de que sempre tem o povo de boas, na maioria das vezes não é assim. Ao menos esse é um dos poucos casos de famosos onde o que aconteceu com as pessoas por trás das cortinas acabou sendo exposto e olha aí como é que é. Fazer o que, né? Não adianta criticar os mortos, mas ao menos o Willis aprendeu com essa história toda e mostra pro pessoal que tem uma forma mais interessante de seguir a vida. Então, como diriam os canais de opinião, não usem dorgas. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui, tamo junto e é só o começo. Que papo é esse?